continuidade à nossa pauta, enfim, eu apregou o parecer na indicação 038/2022. Na verdade, trata-se de um parecer a ser referendado pelo plenário, tendo em vista a aprovação pela presidência. Enfim, assim, vale aqui um breve histórico. Eu vou apregoar primeiro ele integralmente. Projeto de lei número 3293/2021, de autoria da deputada federal Margarete Coelho, PP do Piauí, que altera a lei 9307, 23 de setembro de 96, que é a conhecida lei de arbitragem, para disciplinar a atuação de árbitro, aprimorar o dever de revelação, estabelecer a divulgação das informações após o encerramento do procedimento arbitral e a publicidade das ações anulatórias, além de dar outras providências. O relator, doutor Joaquim de Paiva Muniz, da Comissão de Mediação e Conciliação e Arbitragem. Na semana passada, em razão de um requerimento de urgência feito na Câmara dos Deputados para a submissão deste projeto de lei pelo plenário da Câmara dos Deputados, a Comissão de Arbitragem se reuniu e elaborou um parecer, enfim, contrária, né, enfim, à iniciativa legislativa. Houve um requerimento feito à presidência que convolou a indicação da presidência e aprovou ato contínuo parecer em razão das sérias alterações provocadas na lei de arbitragem por conta da iniciativa parlamentar. O parecer do Instituto obteve grande repercussão na mídia em geral, em vários veículos de comunicação, seja impresso, seja televisiva, seja nas redes sociais, enfim, o parecer do Instituto foi reproduzido em várias situações, o que, primeiro, indicava claramente a gravidade da questão e, segundo, o protagonismo do Instituto no encaminhamento e na elaboração do trabalho. Enfim, o parecer ele aponta claramente uma indicação de retrocesso, enfim, nas conquistas da lei de arbitragem, enfim, especialmente no que tange, inclusive com restrições para a própria advocacia com relação ao exercício dos advogados como árbitro, além de criar conceitos subjetivos que inibiriam, né, um princípio estabelecido pelo próprio Código de Processo Civil de alimentar as medidas conciliatórias extrajudiciais. Então, outros princípios foram apontados, enfim, o Instituto se pronunciou perante vários veículos e hoje estamos trazendo aqui para referendar a aprovação já realizada pela presidência. Eu passo a palavra ao doutor Joaquim para a sua... Doutora Tereza Pontório, alguma questão de ordem, alguma preliminar, enfim, ou a senhora quer se manifestar após o parecer? Por favor, Emanuel, abre o microfone da doutora Tereza Pantoja, por favor. Por favor, presidente, boa noite. Gostaria de me manifestar. Não sei o momento exato, porque eu não estou com o estatuto em mãos, mas eu gostaria de me manifestar brevemente. Não sei se antes ou depois do parecer. É sobre o parecer ou sobre o encaminhamento dado? Sobre o tema, sim, sobre o parecer, sim. Então, muito breve. Muito breve. Então, fica para depois da leitura por parte do relator. Obrigado. Obrigada, presidente. Doutor Joaquim, a palavra é sua. Ilustre presidente, interessantes, ilustres consortes, é uma imensa honra estar aqui sustentando essa questão nesse plenário histórico, né? E um desafio, depois de belíssimas palavras do doutor Edmundo Franco Oliveira, que me emocionaram, né? Depois da entrada aqui como consorte também do doutor Sérgio, mas é uma questão de extrema seriedade. Estamos aqui com uma proposta de alteração na lei de arbitragem que inviabilizaria o Instituto da arbitragem. E o IAB sempre teve protagonismo com a arbitragem. Essa é a casa de grandes nomes da arbitragem. Nós tivemos aqui, como presidente, há muito tempo atrás, o professor Teófilo de Azeredo dos Santos, que foi a pessoa que trouxe a arbitragem no Brasil. Tivemos aqui o Frois como presidente, também um grande nome da arbitragem no Brasil. Temos grandes nomes, como o professor Toss, estão aqui o professor Ivan Nunes Ferreira, Ana Tereza Basílio. Essa é a casa da arbitragem. Nós temos que preservar o Instituto, por mais que nós tenhamos
certos problemas com a arbitragem, nós precisamos ter uma atitude construtiva, não podemos ter uma atitude niilista. E o que vemos aqui é um projeto niilista, um projeto que destrói, que ele inviabiliza. Esse projeto, da maneira que passa, nós estaríamos no pior dos mundos. As pessoas podem ou não podem gostar de arbitragem. Agora, o que não pode acontecer é um instituto que centenas de milhares de contratos contém cláusula de arbitragem e, se a lei for passada da maneira que está, você não consegue fazer arbitragem. Então, você colocaria centenas de milhares de pessoas numa situação terrível de estar preso à arbitragem, mas da maneira que está, com essas modificações, não vai conseguir fazer a arbitragem com a qualidade que se precisa. Um esclarecimento aqui, não é uma proposta de reforma da lei de arbitragem, até que já teve uma reforma conduzida brilhantemente pelo ministro Luiz Felipe Salomão, aprovada recentemente, 2015. O Instituto aqui com 180 anos, né? Uma reforma de 15 anos, é uma reforma recente. O Brasil é considerado um dos países mais avançados em arbitragem. O professor belga Albert van der Berg, que tem um site e faz estudos de direito comparado, considera o Brasil um dos principais países em termos de qualidade legislativa e qualidade de decisões do Poder Judiciário. Nós temos que ver que nós temos, às vezes, um complexo de vira-lata. Nós falamos mal do nosso Poder Judiciário e lá fora elogiam o nosso Poder Judiciário, elogiam nossos árbitros, elogiam nossas leis. Então, o que aconteceu aqui? Uma empresa, alguma série de empresas teve uma situação complicada e condenação bilionária, aí começa a fazer pressão para mudar, para resolver o problema específico dessa empresa ou desse grupo de empresas com um poder político muito grande. E aí pessoas bem intencionadas, a relatora é uma excelente deputada, mas nesse caso, infelizmente, se convocou, acabou acampando um projeto que é terrível, que faz 4 modificações que vão inviabilizar a arbitragem. Vou explicar rapidamente as 4. Primeiro lugar, ela muda a obrigação de revelação do árbitro. O que a lei de arbitragem fala hoje? Para você ser árbitro, você tem que revelar qualquer dúvida razoável sobre sua independência e imparcialidade. O árbitro está sujeito a mesmos requisitos de independência, imparcialidade, impedimento, suspeição do juiz. Só que o juiz é um funcionário público, você já sabe qual é a situação dele. O árbitro não, ele tem que revelar, porque ele não é funcionário público, tem que tornar público. O que a lei fala é razoável. Princípio de razoabilidade, até uma questão de princípio geral de direito. O que a lei faz? Ela diz, não, agora não vai ser mais a razoabilidade, você tem que justificar qualquer dúvida mínima. Então, se você não revelar uma dúvida mínima sobre a independência e parcialidade, a sentença é nula. Ora, senhores, isso aqui vai ser uma máquina de anular sentenças arbitrais, porque o que é dúvida mínima? Quer dizer, se eu sou membro do IAB e o árbitro é membro do IAB, isso é uma dúvida minha? Se o árbitro alguma vez foi na minha casa, num evento acadêmico, é dúvida minha? Se o estagiário do escritório de advocacia trabalhou comigo, imagina grandes nomes, professor Tostes aqui, com quantas pessoas o professor Tostes, ele nunca mais vai conseguir ser árbitro, porque como é que ele vai se lembrar durante toda a carreira dele de todas as pessoas que teve algum relacionamento? Então, isso aqui pode ser bem relacionado, mas na prática acaba com a arbitragem, porque se você esquecer uma coisa mínima, olha, é tão absurdo que você substituir o razoável pelo mínimo já é uma sandice, né? Porque já coloca, isso vai transformar, vai facilitar imensamente as anulatórias. Eu penso que quem sugeriu pode estar com boas intenções, mas no fundo vai anular quase todas as arbitragens. A segunda modificação também é terrível, que é o seguinte: ele proíbe que normalmente nas arbitragens você tem 3 árbitros, né? E ela diz o seguinte: não pode ser as mesmas pessoas no tribunal arbitral. Vai passar a ser proibido ter os 3 mesmos árbitros no tribunal arbitral. Então, eu fiz um caso aqui de análise combinatória, significa que você precisa ter centenas de milhares de árbitros para dar conta das arbitragens que existem. Quer dizer, foi coisa bem intencionada, talvez, dizendo você vai dar diversidade, você não pode repetir as pessoas, mas tem um erro aqui de matemática. Aqui.
Porque você tem, por exemplo, só no Rio de Janeiro, você teve mais de 1.000 arbitragens. Se você diz que você, com 3 árbitros, 3.000 pessoas, essas 3.000 pessoas têm que ser diferentes, você vai, o que vai acontecer? Vai ser muito difícil formar bons tribunais arbitrais, principalmente tem áreas que são muito específicas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o CNRD, que é o Tribunal de Direito Esportivo. Imagina, você não pode ter... Primeiro que vai acabar com o CNRD, porque o CNRD, o tribunal é fixo de 5. Depois, você não vai... Imagina, para cada coisa de clube, você vai ter que arrumar pessoas diferentes, não só do tribunal, mas elas não podem nunca estar juntas. Isso realmente vai inviabilizar o Instituto. Terceira mudança, que é uma mudança muito séria. Ele limita, uma coisa que me incomoda imensamente nesse projeto de lei é que ele pega conceitos abertos, ele regula conceitos abertos. Então, isso vai funcionar não só para frente, mas corre o risco de ser interpretado para trás. Porque ele tem um conceito de disponibilidade. O árbitro tem que ser disponível, significa que ele não pode ser extremamente atarefado. Aí ele vai e regula isso agora, que é a terceira mudança. A disponibilidade é você não ter mais de 10 arbitragens. Doutor Edmundo, o senhor que é juiz, imagina se o senhor tivesse sabido se só pudesse ter 10 casos, né? Uma média aqui de um juiz estadual com 3.000 casos e acha que o árbitro vai estar ocupado com 10 casos. Cada desembargador aqui julga 200 tantos casos por mês. Quer dizer, esse número é inviável. E ele funciona para frente e vai funcionar para trás. Então, tem excelentes árbitros. Vamos pegar aqui um membro, o consórcio nosso, Pedro Batista Martins, que deve ter alguma coisa mais do que isso, professor Arnoldo Valde, professor Carmona. Não só eles não vão poder pegar mais arbitrais, mas vai anular as outras arbitrais se eles tiverem mais de 10. É uma loucura que eu pensei no seguinte analogia. Seria a mesma coisa você pegasse um grande advogado, vamos pensar o nosso querido Sérgio Bermudes, e dissesse agora só pode ter 10 processos judiciais. Isso vai contribuir para a melhora da justiça? Não, só pode pegar o Bermudes, só pode pegar 10, porque vamos dar chance para os advogados mais novos. Não funciona assim, né? Esse projeto só vai o quê? Só vai piorar a qualidade, porque os grandes árbitros vão pegar os casos imensos, os árbitros bons vão pegar os casos médios e qualquer um vai pegar os casos pequenos, porque vai ter uma limitação de trabalho muito grande. E o quarto elemento aqui é uma obrigatoriedade de publicação da sentença arbitral na sua integralidade. O que pode ser também, acho que desses 4 elementos é o mais bem intencionado, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Em primeiro lugar, porque não precisa de mudança legislativa com relação a isso, porque as pessoas pensam que a arbitragem é confidencial. A arbitragem não é confidencial. Por exemplo, com a administração pública, a própria lei diz que a arbitragem vai ser pública e a administração vai dizer como vai publicizar. E essa lei vem e diz, não, agora você tem que publicar tudo no site. Com as companhias abertas, a própria CVM fez uma resolução 80, senhor presidente, que ela diz os parâmetros de publicidade. Essa lei vai acabar com isso, porque esquece os parâmetros que a própria órgão regulador diz que são importantes, e agora você tem que publicar tudo. Qual é o problema de publicar tudo? Você pode estar discutindo coisas sensíveis, você pode estar discutindo brigas, por exemplo, de fusões e aquisições, como chama M&A. Você vai discutir passivos da empresa, às vezes você faz acusações sérias na arbitragem, porque, olha, eu estou fazendo uma acusação séria, mas eu sei que nem tudo vai a público, que agora tudo vai a público. Então, apesar de ser bem intencionado, o efeito é muito deletério. Você pode chegar... Se a preocupação é diversidade dos árbitros, nós temos várias iniciativas dentro da comissão do EAB, aqui, presidido pela Diana Brasil Guimarães, junto com as câmaras, de formação dos advogados, de formação dos árbitros. Tem compromissos de grandes câmaras, como o CBMA, que os Estados Unidos, que é consorte, é o presidente,
compromisso de nomeação de novos árbitros, você consegue chegar ao mesmo resultado de maior diversidade sem ter esse comprometimento, quer dizer, essa rigidez. Eu vejo essa rigidez como uma visão niilista, dizendo, quer dizer, alguém teve uma experiência ruim com a arbitragem e, ao invés de tentar com aperfeiçoar o Instituto, ele simplesmente inviabiliza. Eu fecho aqui com aquele poema clássico de Bertolt Brecht, né? Que a gente tem que defender. Eu sei que quase todos vocês, poucos de vocês são da arbitragem, mas aquela poema clássico, primeiro levaram um operário, mas eu não sou operário. Depois levaram um miserável, eu não sou miserável. Depois levaram um fazendeiro, e eu não sou fazendeiro. Mas um dia chega a minha vez. Eu preciso ser companheiro. Então, eu peço para vocês que não são da arbitragem, para serem companheiros nossos, não permitam que essa visão niilista da arbitragem compareça. Há maneiras de se aperfeiçoar o Instituto, mas não assim, não destruindo. Obrigado. Obrigado, doutor Joaquim. Eu acho que é questão de uma clareza, assim, né, até porque é uma sucessão de institutos indefinidos, né? Enfim, e eu estou jogando para dizer uma coisa, assim, evidentemente não é uma alteração integral da norma, mas ela foi cirúrgica. Ela foi feita de uma forma, enfim, de efetivamente viabilizar a possibilidade da composição entre as partes, enfim, num ambiente, né, de arbitragem. O que é curioso, inclusive, enfim, porque o Código de Processo Civil admite a possibilidade, em algumas situações, das partes definir, inclusive, a sua tramitação processual. E nem isso aqui vai ter, enfim, de certa forma, tem uma violação ao próprio Código de Processo Civil com relação a um incentivo da composição extrajudicial e da liberdade das partes pactuarem a sua forma de conduzir o processo. Dando exemplo aqui dos 10, imagina que nós dois somos advogados no litígio, o doutor Sérgio Tossi tem 10 arbitrais, nós queremos ele, porque ele é um grande advogado da nossa confiança. A lei está proibindo. Qual é o sentido? Se eu estou confortável, se você está confortável, se ele está confortável, qual é o sentido disso? E especialmente com relação à questão da publicidade, você tem segredos de negócio, né? Enfim, você tem uma série de coisas, enfim, que efetivamente inibe completamente a possibilidade. Bom, enfim, mas não cabe a mim fazer o encaminho. Eu vou abrir agora para a discussão. Enfim, e a doutora Tereza Pantoja está, depois o doutor Paulo Fernando, depois o doutor Gustavo Schmidt. Enfim, doutora Tereza, por favor. Emanuel, podia disponibilizar isso? Agora. Okay. Tá? Agora. Boa noite, presidente. Obrigada, ilustres membros do IAB. Muito obrigada. Queria cumprimentar o ilustre relator do parecer, porque, de fato, é um tema extremamente delicado, qualquer ingerência sobre arbitragem. Agora, eu, presidente, sugeriria, a despeito do fato de se tratar de um parecer bastante bem elaborado e bastante abrangente, contudo, eu liguei hoje de tarde, agora pouco, no final da tarde, para o gabinete da indicante em Brasília, da deputada Margarete, para saber se seria examinado, porque eu notei que foi tudo em regime de urgência. Pensou-se que seria examinado logo agora. Eu gostaria de alertar, Vossa Excelência, presidente, e Sua Excelência, o relator, que não está mais sob tanta urgência, porque só após o recesso, só em agosto é que será apreciado o projeto de lei. Eu falei com a assessoria da deputada que teve a iniciativa do projeto de lei, Margarete Coelho. Então, eu acho que, tendo em vista que não se trata de algo tão urgente, até para dar um respaldo maior à posição do IAB, eu ponderaria que, tendo a arbitragem surgido no âmbito do direito comercial, a origem da arbitragem é nitidamente comercial. Então, eu acho que poderia ser interessante, presidente, eu proporia, sem subtrair regime de urgência interno nosso, eu proporia que fosse ouvida a Comissão de Direito Empresarial. Por quê? Evidentemente que eu acho que vai enriquecer o debate, não é? A visão, e também, quem sabe, se Vossa Excelência concordar, presidente, talvez a Comissão de Processo Civil, porque a arbitragem tem essa feição, ela é um instituto que toca, não só que se origina do direito empresarial, antigamente, mais comumente chamado direito comercial, tanto que estava no Código Comercial, né, de 1850, como também porque pelo fato de ter possíveis impactos até processuais, como o ilustre relator chegou a mencionar no seu parecer
sobre, bom, se a gente estender essa interpretação também para os advogados, a gente vai estar cerceando, quem sabe, o direito dos advogados e tal, atuarem em juízo e tal, ou dos magistrados. Então, eu acho que a análise feita pelo ilustre parecerista foi bastante abrangente, mas eu acho que até para respaldar melhor a posição do IAB, conviria ouvir-se a Comissão de Direito Empresarial, presidente. Eu teria só um esclarecimento, enfim, estava sim pautado para o regime de urgência, por conta disso que houve aprovação ad referenda por parte do presidente, e por conta justamente deste movimento que foi feito, não, de várias instituições e do protagonismo que teve o parecer, que foi devidamente publicizado, foi retirado da pauta que estaria, enfim, que foi uma das últimas pautas da Câmara. Entretanto, as informações que nós temos é que será ingressado agora, já no início do retorno. Então, enfim, nós vamos discutir a sua preliminar, enfim, mas eu acho que não há nenhum prejuízo da gente submeter à aprovação do plenário o parecer encaminhado. Bom, segundo, na sequência, doutor Paulo Fernando. Boa noite, presidente Sidney, da pessoa de quem cumprimento os demais colegas. Eu gostaria de, muito rapidamente, apenas parabenizar o doutor Joaquim Muniz pelo brilhante parecer e pela brilhante exposição, e chamar a atenção para um aspecto que ele traz aqui no parecer dele, no parágrafo 5º, que é com relação a essas reformas que elas vão levar o Instituto da Arbitragem no Brasil para um descompasso com relação aos padrões internacionais do Instituto. É muito importante os colegas no plenário terem em mente a importância do Instituto da Arbitragem também para o direito internacional, em especial para o direito internacional público e em especial para o Brasil. A gente nunca pode esquecer que o nosso país teve a formação do seu território, a constituição mesmo das fronteiras, com mais de 11 vizinhos, realizada de maneira inteiramente pacífica pela obra do grande Barão do Rio Branco, que muitas vezes, e na maioria dos casos, se lançou mão da arbitragem internacional. Esse é um feito inédito na história da humanidade e que singulariza o nosso país. Então, a manutenção da arbitragem no Brasil, em especial dentro dos melhores padrões internacionais, que é isso que o doutor Joaquim está defendendo, é um requisito histórico e faz parte da própria identidade nacional do Brasil. Era só isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Paulo Fernando. Agora, o doutor Gustavo Schmidt, por favor. Boa noite, presidente. Fazer uma saudação a todos os ilustres colegas aqui que participam dessa sessão tão importante para o ambiente institucional do país. Uma saudação especial ao meu amigo e ilustre advogado, doutor Joaquim Muniz, não só pela sua exposição aqui hoje, mas pelo trabalho que ele desenvolveu, pela qualidade das informações que constam do parecer. Esse é um tema dos mais sensíveis em andamento no país e que quase passou negligenciado. E aí, doutora Tereza Pantoja, só fazendo uma observação em cima do comentário da ilustre colega, de fato, a Câmara não retirou o regime de urgência, ela apenas não votou o projeto de lei na última sessão antes do recesso. Isso significa que ela pode votar esse projeto de lei na primeira sessão pós-recesso. Então, é uma preocupação muito grande, e aí a urgência e essa mobilização que foi muito impressionante da sociedade civil, da comunidade jurídica, da comunidade empresarial. Eu não tenho tantas observações a fazer, mas gostaria de fazer algumas, em complemento à exposição do Joaquim. E a primeira delas tem a ver com o que o ilustre colega, doutor Paulo, apontou aqui. Assim, a lei de arbitragem brasileira, ela tem uma nítida inspiração na lei modelo da Uncitral. Tá? Esse é um ponto de partida importante. Então, nós não inventamos a roda. Tá? A gente tinha um modelo anterior, de 1996, havia arbitragem prevista na legislação, que não existia na prática, porque o Brasil não seguia as melhores práticas internacionais.
Era um modelo trifásico, que havia necessidade de homologação do laudo arbitral perante o judiciário. E aí, então, em 1996, fruto de um esforço enorme de pessoas que marcam a história jurídica brasileira e parlamentar, é aprovada essa lei, que ela tem clara inspiração na lei modelo da Uncitral e segue, de fato, as melhores práticas internacionais. Hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente por ser um país que é amigo da arbitragem, que adota a arbitragem como método de solução de conflitos. E repare, no Brasil, a arbitragem ela tem uma necessidade muito maior do que tem em outros países, em que o processo judicial é muito mais célere do que o nosso. Ela é absolutamente essencial para oferecer segurança jurídica e atrair investimentos no âmbito da área de infraestrutura, societária, em áreas que são essenciais à arbitragem. Então, qual é o problema desse projeto de lei? Aliás, eu diria que tem dois problemas de partida. O primeiro é que ele se afasta das melhores práticas. Não há precedente nisso. O Joaquim comentou aqui a alteração no dever de revelação, que sai de um dever uma dúvida justificada, uma dúvida justificável quanto à imparcialidade do árbitro, que é algo que se assemelha ao modelo judicial de suspeição e de impedimento, e passa para um modelo que não existe em canto nenhum, que seria uma mínima dúvida, que causaria uma insegurança jurídica. Não existe parâmetro normativo, parâmetro dogmático, parâmetro doutrinário para isso. Então, o que a gente vai sair? A gente vai sair de um modelo que funciona para um modelo que não funciona. Então, essa seria a minha consideração inicial. O segundo ponto que eu queria mencionar aqui para os colegas é o seguinte: a arbitragem funciona bem no Brasil. Mas ela tem alguns casos que deu errado, existem algumas críticas. Repare, todos os institutos, por melhores que eles sejam, eles vão ter críticas, e eles merecem aperfeiçoamento. Agora, o que não pode acontecer é um projeto de lei sem nenhum grau de discussão na sociedade, ele simplesmente ser trazido com inovações que não têm parâmetro no direito estrangeiro, no modelo do direito comercial, enfim, em canto nenhum do mundo. Então, a gente tem aqui dois problemas gravíssimos: o afastamento das melhores práticas internacionais e, além disso, uma tentativa de aprovação de um projeto de lei sem qualquer grau de debate na sociedade civil, feito aí de forma tratorada pelo parlamento, e que demanda uma preocupação muito especial da nossa comunidade, da comunidade jurídica, da comunidade empresarial. Então, são as minhas observações gerais. No mais, eu simplesmente abraço os comentários do Joaquim, reforço um ponto que o Joaquim falou aqui, que, repare, se alguém chegar para os senhores, todos aqui somos advogados, acho que nós compartilhamos dessa comunidade maravilhosa que é a da advocacia, com muita franqueza, a mais nobre das profissões. Não tem profissão mais nobre do que essa, que luta pelo cidadão, pelo jurisdicionado. Imaginem se viesse um projeto de lei dizendo para todos nós que a partir de agora nós só podemos atuar em 10 processos judiciais. Isso seria uma das coisas mais estapafúrdias. É isso que a gente está trazendo aqui nesse projeto de lei. Tá? Tem uma frase de Rui Barbosa, tá? Ontem eu escutei ela da professora Selma Lemes, e vou reproduzir aqui: a arbitragem vive da confiança, o judiciário da obediência. A arbitragem só funciona se nós tivermos, e aí os atores envolvidos na arbitragem, partes, advogados, eles possam fazer as suas escolhas com base na autonomia privada, com base na autonomia da vontade. Essas escolhas não podem ser excessivamente restringidas por lei, por projeto de lei de qualquer natureza. Isso a gente tem que evitar, e evitar efetivamente. Então, são essas as minhas considerações. Meu abraço em todos, minha desculpa aí por um excesso nas minhas palavras. Um abraço verdadeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Gustavo. Nós estamos fechando as inscrições com o doutor Adilson. Eu passo a palavra agora ao doutor Sérgio Santana e, na sequência, o doutor Ivan. Senhor presidente, eu queria só complementar, seguindo a mesma linha dos meus antecessores, porque esse tema é um tema que sempre me fascinou, sempre me interessou a questão da arbitragem. E eu queria elogiar aí o Joaquim pelo seu brilhante pronunciamento. Já participei de vários eventos, vários debates, né, inclusive em relação ao Mercosul, sobre o sistema de solução de controvérsias, arbitragem, mediação, e a gente sempre teve como parâmetro o sistema europeu em relação a vários exemplos de estados que, inclusive, deram certo também em relação a esses meios de solução de conflitos. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos alguns percalços que não podem ser utilizados como argumento
para que a experiência ela seja totalmente retirada da prática, principalmente porque ela merece um aperfeiçoamento. Eu me lembro que no início da arbitragem, né, alguns supostos árbitros estariam dando carteirada dizendo que era juiz. Então, se você tem uma prática errada de uma pessoa ou duas, isso vai inviabilizar todo o instituto, quer dizer, é uma inversão de valores totalmente estapafúrdia. Então, eu acho que a gente tem que aperfeiçoar, porque esse é um método importante, é um método que, inclusive, é utilizado em vários países, que pode resolver questões até de uma forma célere e de uma forma mais justa. Parabéns, Joaquim. Obrigado, Tucélio. Doutor Ivan Nunes, presidente da nossa Comissão de Processo Civil, por favor, a palavra é sua. Emanuel. Senhor presidente, queridos confrades, tem pouco a acrescentar o que já foi dito aqui pelo relator, pelo Gustavo Smith, pelos demais que pediram a palavra, mas a minha querida consórcia Tereza Pantoja, eu gostaria de dizer que, efetivamente, a urgência da reação é efetiva, ou seja, a gente precisa reagir urgentemente, que esse projeto pode entrar em pauta tão logo se encerre o recesso parlamentar. Então, eu adoraria que a Comissão de Direito Comercial, adoraria que a minha comissão, que eu presido de processo civil, também pudesse se manifestar. Eu tenho vários argumentos para dar, eu sei que a comissão poderia acrescentar outros argumentos a esse parecer, que está esplêndido, está primoroso, mas o tempo urge. Então, eu acho que a reação tem que ser imediata. Infelizmente, nós não temos tempo para que essas comissões possam se manifestar, inclusive a minha. No momento em que as instituições brasileiras estão tão ameaçadas, nós vamos destruir uma daquelas que é reconhecida internacionalmente como a arbitragem. A arbitragem no Brasil já se sedimentou, graças, como já se disse aqui, a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seguida de várias outras do Judiciário brasileiro, reconhecendo e proclamando a arbitragem como uma forma esplêndida de solução de litígios. Não vamos agora destruir essa instituição, que é basicamente unânime no cenário nacional e que tanto honra a nossa pátria. Por essas razões, e também, voltando aqui ao argumento do presidente, doutor Sidney Sanches, imagina se numa arbitragem não se puder preservar os segredos comerciais. Um dos grandes atrativos da arbitragem é por causa da possibilidade de confidencialidade, que não é a regra, mas a possibilidade de se preservarem durante uma luta os segredos comerciais, que nós sabemos que no sigilo judicial ele não existe. O sigilo judicial é uma ficção, né? Todo jornalista, toda pessoa tem acesso aos autos, por mais sigilosa que seja aquele procedimento. Portanto, eu só tenho a enaltecer o parecer e minha fala diz respeito principalmente à urgência dessa reação da classe dos advogados e do Instituto dos Advogados contra esse projeto anti-arbitragem. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ivan. Doutor Antônio Carlos, primeiro? Doutor Antônio Carlos esteve... Doutor Adilson, me perdoe, enfim, aqui erramos aqui na sequência, enfim, então o doutor Antônio Carlos e depois Vossa Excelência, me perdoe aí. Doutor Antônio Carlos, a palavra é sua pelo tempo regimental, por favor. Boa tarde a todos, boa noite, né, já, mas anteceder o doutor Adilson é uma responsabilidade imensa, mas o que eu quero fazer é apenas um aviso. Eu quero pedir ao doutor Gustavo Smith que me confirme se ele amanhã participa de um evento que fala exatamente sobre a arbitragem e a sua união com o Poder Judiciário. Eu acho que todos aqui deveriam saber que amanhã, eu não sei como o doutor Gustavo Smith não falou no assunto, eu estava hesitante de trazê-lo à tona, mas amanhã, às 16 horas, a EMERGE trata dessa relação entre a arbitragem e o Poder Judiciário e certamente este momento, este fato, deverá ser tratado.
eu peço ao doutor Gustavo Schmidt que confirme, por favor, a sua presença e peço desculpas ao meu sempre professor, Adilson Rodrigues Pires, que é o que eu sei de direito, grande parte pertence a ele me deu. Muito obrigado, senhor presidente, e desculpe o tempo que lhes tomei, mas o assunto exigia que isso fosse falado. Muito obrigado. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Enfim, então, na sequência, e terminando as falas, doutor Adilson, e depois vamos para o encaminhamento. Adriano vai falar? Obrigado, senhor presidente, e cumprimento a todos os integrantes da mesa, meus colegas que estão virtualmente ou presencialmente participando, né, dessa sessão plenária. E eu quero inicialmente dizer, é só uma questão de ordem, mas inicialmente eu quero dizer que ter meu nome citado pelo doutor Antônio Carlos Esteves Torres é uma honra muito grande para mim, e pode estar certo que eu vou colocar no meu currículo, professor Antônio Carlos. Como eu disse, é só uma questão de ordem. É o seguinte, eu não conheço o assunto profundamente, já tenho lido, ouvido alguma coisa a respeito, e não é sobre a questão de mérito que eu vou falar, mas sim uma questão até mesmo regimental, diria eu. Apesar que pese, só deixar uma posição, até mesmo como diretor de coordenação das comissões, eu me sinto no dever de expor esse meu pensamento, né? Eu quero cumprimentar a brilhante exposição do doutor Joaquim Muniz, perfeita, maravilhosa, cumprimentar todos os demais que me antecederam, mas eu quero dizer também que a exposição desse tema em nome do Instituto não deixa de ter sido uma precipitação, porque o Instituto não fala, a meu ver, ele não fala antes de uma decisão da plenária do Instituto. Então, acho que bastante pertinente as palavras da doutora Tereza Pantoja, que, por sinal, ela não se manifestou nem a favor, nem contra o projeto de lei, pelo que eu entendi, mas eu acho que seria legítima a palavra do Instituto depois de ouvidas as comissões que têm fazem todo sentido em apreciar esse projeto de lei. Eu acho que a palavra do Instituto, com base em apenas a opinião, parecer de uma das comissões envolvidas, eu acho pouco, acho que não é legítimo, não representa a palavra do Instituto. Então, eu gostaria de ponderar, em que pese a urgência, a premência de uma manifestação, eu gostaria de ponderar que seria mais legítima a palavra do Instituto caso as 3 comissões pudessem ser ouvidas. Era só isso, presidente. Doutora Adilson, só um esclarecimento. Enfim, a possibilidade do presidente aprovar de referendo é uma prática, não é nova, né? Enfim, isso é uma prática, enfim, ela se dá dentro da necessidade e da gravidade da questão. Particularmente, enfim, não vejo a mínima necessidade de encaminhamento para nenhuma das outras comissões, a razão, inclusive, da especificidade da matéria. Enfim, e ao contrário, né, do entendimento de Vossa Excelência, eu entendo que tem um posicionamento até agora, pelo menos, o plenário, evidentemente, tem que referendar, do Instituto, já que houve uma vocação da presidência com relação à indicação e aprovação do parecer. Então, regimentalmente, a adoção dos procedimentos foram de acordo com as nossas normas estatutárias e regimentais, enfim, e até o momento, evidentemente, de referendo do Instituto, o posicionamento publicizado foi o posicionamento do Instituto a partir da aprovação pela presidência. Eu passo a palavra agora ao indicante, por favor. Pois não, obrigado, presidente. Não concordo, mas obrigado. Ao doutor Joaquim Muniz pela celeridade na elaboração desse parecer. Doutora Adilson, demais, eu não tenho a menor dúvida que a celeridade em que foi apresentado esse parecer, e esse parecer recebido pela presidência do IAB, na pessoa do nosso presidente Sidney Sanches, foi de total importância para que o presidente da Câmara dos Deputados retirasse de pauta este PL que estava pautado para a quarta-feira
não, quinta-feira passada, exatamente o dia seguinte da nossa sessão, quando o nosso presidente recebeu a de referendo do plenário. Tanto é que em várias reportagens na mídia, isso foi veiculado, que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, estava retirando, e o parecer do IAB foi de suma importância para essa retirada de pauta, que não retirou a urgência do PL, doutora Tereza. A urgência prossegue, como o doutor Gustavo já esclareceu, e eu também levantei junto à Câmara dos Deputados, junto à relatora Bia Kicis, porque a autora do PL é a deputada Margarete, mas a relatora é a deputada Bia Kicis, que manteve a urgência. E, ao que tudo indica, entrará de novo na primeira semana de agosto. Eu gostaria também de ressaltar aqui que a arbitragem levou 25 anos para se consolidar. A nossa lei é de 1996. Estou errada, não, é 1996. 25 anos. Hoje nós temos o Instituto da Arbitragem consolidado no Brasil, reconhecido internacionalmente, e é extremamente importante que essa lei não seja modificada de forma a dilacerar esse instituto no Brasil e a fazer com que as arbitragens saiam do Brasil e a sede, o pior, é que a sede das arbitragens também sejam retiradas do Brasil, o que isso fragilizaria muito a economia brasileira. Eu não tenho dúvida de que isso pode vir a ocorrer muito se esse PL for aprovado da maneira que ele está. Eu acho, inclusive, que todas essas questões que são elencadas nesse PL, todos esses itens que foram aqui bem ressaltados pelo doutor Joaquim Muniz no seu parecer, podem ser levados pelas partes em cláusula compromissória. Hoje, se você não tem uma cláusula compromissória cheia numa arbitragem que limite todos os itens e todos os percalços que a gente já disse, todos os percalços que possam existir na arbitragem, ela não vai ser uma arbitragem plena na sua totalidade. E, por isso, às vezes, a gente vê ações anulatórias de arbitragens, de sentença arbitral. Então, todos esses itens que foram elencados aqui podem muito bem serem levados a uma cláusula compromissória por ambas as partes, o que, com certeza, não precisa ser legitimada através de um PL que vai, com certeza, acabar com a arbitragem no Brasil. Eu agradeço ao presidente Sidney de ter recebido a de referendo, e tanto é que está aí a mídia veiculando esse parecer e levando em conta, a Câmara dos Deputados também levou em conta para ser retirado de pauta. Obrigada. Obrigado, doutora Adriana, nossa presidente da Comissão de Arbitragem. Enfim, feitas as devidas manifestações, doutora Tereza, a senhora mantém o encaminhamento, eu faço um apelo para retirar, a matéria foi bem apreciada, enfim, nós temos um PL muito cirúrgico em determinadas questões, enfim, então, acho que a aprovação, o Instituto já se manifestou publicamente, então, enfim, faço o encaminhamento, pergunto a Vossa Excelência se mantém seu requerimento no sentido de encaminhar para outras comissões, se mantido, a gente vai ter que votar. Muito obrigado. Presidente, eu agradeço o seu cuidado com minha manifestação, agradeço profundamente. Eu quero só explicar que, de fato, eu atuei muito em arbitragem. Eu fui, durante 12 ou 14 anos, diretora do CBMA e depois conselheira do CBMA. E participei de diversos... membro da ICC, do Comitê Brasileiro da ICC. Participei de arbitragem, inclusive, no exterior. Então, quando eu sugiro que seja ouvida a Comissão de Direito Empresarial, é porque foi no direito empresarial que surgiu a arbitragem. E muitas análises que são feitas, às vezes, me parece, podem ser errôneas. Não necessariamente a análise feita pelo doutor Joaquim Muniz, mas eu continuo achando, presidente, me perdoe, que seria interessante ouvir essa Comissão de Direito Empresarial. Agora, eu não quero contrariar o presidente recém-empossado e já pujante nas suas manifestações e já atuando de forma que todos nós nos orgulhamos da sua atuação. Todos nós aplaudimos a sua atuação em todos os ramos do direito. Então, eu vou, presidente, cordatamente retirar a minha objeção para não causar transtornos à presidência e porque eu acho que foi oportuna a atitude que o presidente teve, foi absolutamente regimental
a atitude que Vossa Excelência teve, tendo em vista a grande urgência que se apresentava, né? Apenas eu sugeri isso porque, como só será examinado na primeira semana de agosto, me pareceu que havia tempo. Mas, certamente, presidente, não faltarão oportunidades para a nossa Comissão de Direito Empresarial e para a prezada Comissão de Direito Processual Civil se manifestar até sobre a aplicação, eventualmente, da lei ou sobre alguma modificação que o projeto de lei sofra. Mas, bem, presidente, então agradeço muito a cordialidade e a gentileza que é usual em Vossa Excelência. Doutor Tereza, obrigado, enfim, eu agradeço aí a sua sensibilidade, enfim, eu, evidentemente não quero em nenhum momento, né, impingir-la a qualquer tipo de decisão que lhe cause desconforto. Então, não tem nenhum problema, nós debatemos essa questão, enfim, eu quero que Vossa Excelência esteja confortável. Então, mas, de toda forma, agradeço a compreensão e não se comprometa por mim, enfim, e sim pelo Instituto. Está bloqueado o microfone da doutora Tereza. Emanuel, disponibiliza, por favor. É porque não só ele tem que disponibilizar, como a gente também tem que tocar o botão. Mas, enfim, presidente, quero reiterar que me sinto homenageada com a sua atenção, não me sinto absolutamente desconsiderada de forma nenhuma e estou legitimamente abrindo mão, porque estou entendendo a urgência com que foi tudo apresentado e agradeço mais uma vez a sua cordialidade, que é de praxe, presidente. Tá bem? Obrigado, doutora Tereza. Bom, superada a preliminar, enfim, vamos pôr em votação o parecer da Comissão de Arbitragem. Emanuel, por favor, podemos colocar a enquete para votação. Sim, depois a gente... Aprovado. Obrigado. Enfim, agora, plenário presencial, alguma oposição, enfim, aprovado presencialmente por unanimidade. Agradeço a confiança dos consórcios, enfim, e parabéns à Comissão de Arbitragem pela celeridade em responder à urgência que foi acometido o Instituto. Obrigado.